Quem estava naquela terça-feira que nós estudamos o fruto do Espírito? O pastor estava, porque ele deu. Então, irmãos, hoje eu escolhi o tema falar sobre os dons do Espírito Santo, mas quando fui direcionado por Deus, creio assim, eu não lembrava que nós tínhamos estudado o dom do Espírito. Fugiu da minha memória e depois veio o estalo. Nós estudamos o fruto do Espírito. E é muito bom que a gente tenha estudado o fruto do Espírito antes de estudar o dom. Porque se nós tivéssemos que escolher entre o fruto e o dom, o fruto deveria ser escolhido. Mas, irmãos, nós não precisamos fazer essa escolha. Obrigatoriamente temos que frutificar e nós podemos buscar o dom do Espírito Santo. Que dons são esses? Foi o que nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, 7. O Espírito ele reparte a cada um como quer. Aí nós lemos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o dom de profecia, cura, fé, operação de milagres, variedade de línguas, interpretação de línguas, e faltou um, que é o dom de discernimento de espírito. Então, Paulo ele vai trazer uma lista de 9 dons espirituais que nós lemos aqui com o nosso pastor, e é aqui que nós vamos ficar. Nós vamos falar hoje sobre a capacitação do Espírito Santo por meio dos dons espirituais. Quando você lê Romanos, não vou ler aqui, não precisa abrir, mas lá em Romanos 12, 6, Paulo passa uma lista de dons espirituais. Efésios 4, 11, 12, ele vai falar sobre os 5 ministérios do Espírito Santo, que são dons também. Tem outras listas quando se fala de dom espiritual, mas hoje nós vamos falar apenas dessa lista de 1 Coríntios 12, 7. O que é um dom? Um dom é carisma ali no original, né? Eu sempre gosto de trazer o original, irmãos, não é para parecer inteligente, não. É para tentar entender o que o autor queria dizer quando escreveu aquilo. Então, o dom é o carisma ali no original, que é uma capacitação de poder que Deus dá à igreja. E também tem uma ideia de presente. Quando Deus quer presente à igreja, Ele dá um dom. Quando se fala de dom espiritual, para quem é assembleiano antigo, sabe que todo ano praticamente a gente estuda um pouquinho de dom, um pouquinho de batismo do Espírito Santo, mas para quem é novo no assunto, ou para quem não tem tanta vivência, esse assunto, dons espirituais, é primordial para a vida da igreja. E para quem é mais antigo, irmãos, eu não vou inventar roda, eu não vou trazer talvez aqui nada de novo, mas eu vou relembrar um pouquinho desse assunto que é muito importante para a igreja. Quando se fala em dom, antes de entrar na Bíblia propriamente, existem alguns preconceitos e alguns extremos que nós devemos evitar. O que é um extremo? Imagine uma pessoa que esteja pesando 180 quilos, esteja bem acima do peso. A pessoa está num extremo muito grande. Aí essa pessoa faz uma dieta, exercício, vem perdendo peso, e aí ela chega a 90 quilos, 80 quilos. Tá bom, tá? Equilíbrio. Agora imagina se uma pessoa sai de 180 quilos, 170 e ela chega a 40 quilos. E aí, qual é o mais perigoso? 180 quilos ou só 40? Não faço ideia, porque são dois extremos. Ambos são muito perigosos. Quando se trata de dons espirituais, antes de entrarmos nos dons, vamos evitar os extremos. Primeiro extremo, os exageros, a bagunça, a balbúrdia que acontece quando os dons são manifestados. E aí quem tem internet e é ativo na internet sabe do que eu estou falando. É muito fácil achar os exageros quanto à atuação dos dons espirituais. A pessoa vai lá, olha, eu vou fazer, se você fizer um pix, eu profetizo na sua vida. Aí uns cultos esquisitos, uma bagunça, um profetizando em cima do outro. Aí tem hora que um profetiza, o outro desprofetiza o que o primeiro profetizou. Esses são os exageros. É um extremo que a igreja deve evitar. A má administração dos dons espirituais. Nós devemos evitar o exagero. Então, 1 Coríntios 14, Paulo vai pegar pesado na questão do exagero, na questão da bagunça, na questão da desordem. Então, temos que tomar cuidado com esse extremo. Eu lembro de Atos 8, não vou ler, mas lá, em determinado momento, os discípulos chegam a determinada região, se eu não me engano, Samaria,
e eles começam a profetizar, a impor as mãos, o Espírito Santo começa a ser derramado sobre aquele povo, e aí tinha um camarada chamado Simão Mágico, e mágico é um ilusionista, faz mágica, ele ganha para fazer aquilo. E aí, ele, não conhecendo os discípulos e muito menos o temperamento de Pedro, ele fala assim: gente, chega aqui, vocês querem quanto para transferir esse poder para mim? Reparem que essa questão do exagero nos dons espirituais não é novo. Desde Atos 8, Simão Mágico ali tentando comprar o dom do Espírito Santo, tentando envolver dinheiro, transformando o dom, transformando a mesa de dons num balcão de negócios. Isso não é novo. Então a gente tem que evitar a bagunça, pessoas que se promovem, a pessoa é um profeta, uma profetisa, e aí começa a se autopromover, começa a manipular pessoas. Isso é uma realidade, talvez não seja no nosso meio, mas acontece bastante. Agora, tem um outro extremo também. Algumas pessoas decepcionadas com a bagunça, que são os dons espirituais, com a palavra profética errada que recebeu, a pessoa vai para um outro extremo. Ela passa a desacreditar. Ela se torna incrédula quanto à atuação dos dons espirituais. Eu lembro lá em Mateus 13, também não vamos ler, Jesus ele chega em Nazaré, e aí ele começa a realizar sua obra, seus milagres, fazer o trabalho espiritual ao qual ele foi determinado. E aí o povo olha e fala assim: peraí, o filho do Zé está fazendo isso? O filho de Maria? Não. E ali um espírito de incredulidade, ou seja, o povo começa a comungar de uma incredulidade, uma falta de fé muito grande. Não, isso não pode estar acontecendo. Os dons começam a ser desacreditados no ministério de Jesus, por ele ser uma figura conhecida. E aí o Mateus vai revelar o seguinte: olha, pela falta de credulidade, pela falta de fé em Nazaré, na terra de Jesus, ele não operou muitas curas e milagres, porque a incredulidade entrou de uma maneira muito grande. Então é um outro extremo que devemos evitar. Quanto aos dons espirituais, irmãos, equilíbrio. Essa é a primeira palavra que nós devemos guardar aqui nessa noite. Repita comigo: equilíbrio. Equilíbrio. Amém. Num tom muito equilibrado, né, gente? Sem falar muito baixo, sem falar muito alto. Viu como que o equilíbrio é muito bom? Por que o Espírito Santo capacita alguém? Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fala na tela. Passei uma lista para a Milena, falei assim: Milena, você, o time da mídia aí, me ajuda hoje. Tem uns 30 versículos lá com ela, vamos ver até onde a gente consegue ir. Atos 1:8, vamos ler juntos esse? É um versículo só, 1, 2, 3. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quem está profetizando é Jesus, falando aos discípulos: vocês vão receber virtude, dínamos, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ou seja, vocês não são a fonte de poder, vocês serão receptores da fonte, que é o Espírito Santo. Esse poder há de vir ao seu encontro. Então eu não controlo o dom, eu não controlo a atuação do Espírito Santo, é o poder que vem até mim. Para que vocês vão ser capacitados? Esse texto é um dos mais claros. Para serem testemunhas. Jesus capacita pessoas para serem testemunhas. Agora é interessante, Jesus fala assim, eu acho que até já citei isso aqui: vocês vão ser testemunhas em Jerusalém. Para um discípulo ser testemunha em Jerusalém é muito fácil. Poxa, eu vou ser revestido de poder para pregar dentro da minha casa, porque a pregação começa em casa, começa entre os meus, o bom testemunho, a atuação do Espírito Santo. E aí vocês vão pregar por toda a Judéia. Ok, estamos acostumados. Olha que legal, vocês vão até os confins da terra. Muito bom, vou virar um pregador itinerante. As nações estão aí para eu ser testemunha. Só que tem um detalhe que às vezes passa desapercebido, e eu sempre digo: tem que pregar em Jerusalém, tem que pregar na Judéia, tem que pregar nos confins do mundo, mas também tem que pregar em Samaria.
Lembra que o judeu não se dá com o samaritano? Eu posso estar dividido. O meu coração pode estar dividido, mas o Espírito Santo nunca está dividido. Ele atua em todos os povos. Glória. Vocês vão ser revestidos de poder, mas o meu poder é para atuar dentro de casa, mas ele também vai atuar no ministério da reconciliação. Glória a Deus. Então, os discípulos são chamados e capacitados para testemunhar, e toda pessoa que é capacitada pelo Espírito Santo, ela é capacitada com um fim. Não é para se promover, não é para fazer o próprio nome, não é para nenhum fim a não ser testemunhar acerca de Jesus. Nós somos revestidos pelo Espírito Santo para testemunhar, segundo, por conta da necessidade. Mateus capítulo de número 9, isso aqui eu vou estar lendo, irmãos, Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 35, que eu vou ler e vou explicando. Mateus 9, 35, vai dizer assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, ou seja, Jesus pregava também dentro dos templos e pregando o evangelho do reino, curando enfermidades e moléstias entre o povo. Atuação de dons espirituais. Vendo a multidão, Jesus está ali sozinho realizando toda aquela obra, com o apoio dos discípulos, mas em relação a poder, ele sozinho está fazendo tudo aquilo. Ele viu a multidão e sentiu uma grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele olha aquele público perdido, andando ali, e ele sente compaixão. Poxa, é um povo que é como ovelha sem pastor. E aí Jesus, e eu amo a ironia de Jesus. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu gosto de uma comédia, particularmente me considero uma pessoa de bom humor, então às vezes eu enxergo uns bons humores na Bíblia que talvez nem tenha, mas eu consigo enxergar. Olha o que Jesus fala. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande. Como diz o pastor, você vai viajar no telão para lá, Jesus com os discípulos reunidos, gente, a seara é grande, olha o tanto de povo que tem aí, mas poucos são os obreiros. Gente, esse negócio do pastor assim, um pouco, está sempre trazendo os problemas, está sempre com um problema novo. Isso é desde Jesus. Olha, discípulo, a seara é grande, os obreiros são poucos, esse negócio dessa melancolia vem lá de Jesus. Não é uma indireta não, tá bom? Sim, senhor. Aí o que Jesus vai falar? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mandei ceifeiros para a sua seara. Jesus, ele fala assim, gente, vocês estão vendo a necessidade, não estão? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão orar para Jesus mandar obreiros para a sua seara. Jesus está trazendo um senso de urgência nos discípulos. Vamos orar. Olha o tanto de gente e não tem obreiro suficiente. Pode passar para o próximo versículo, Mateus 10, 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Não sei se os irmãos pegaram a ironia do texto. Jesus está lamentando com os discípulos. Não tem obreiro, gente. Vamos orar para Deus mandar obreiro para a seara. Aí 5 minutos depois, o que Jesus faz? Vocês não oraram? Agora vocês vão receber poder e vocês são os obreiros que vocês estavam orando para ir evangelizar o povo. Glória. Olha como que Cristo é irônico. Vocês vão orar para Deus mandar o obreiro. Aí a pessoa vai lá e vai ficar 2 anos orando para Deus mandar obreiro para a seara. Com 5 minutos de oração, Jesus resolveu. Vocês oraram, muito bom, agora vocês vão receber poder. Para quê? Para expulsar demônios, para curar a enfermidade. Então os discípulos se tornam a resposta da própria oração. Eu abro um parênteses aqui, muito cuidado com o que você ora, porque você pode ser a resposta da sua oração. Então, irmãos, o Espírito nos capacita a testemunhar, fazer a obra. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos, enquanto nós vamos lá para 1 Coríntios 12, 7, onde nós lemos. Quanto aos dons espirituais, quanto à capacitação que Deus nos dá, nós temos liberdade de escolher aonde nós vamos ser capacitados.
será que nós podemos escolher? 1 Coríntios 12, 7 vai dizer assim. Perdão, pode ir primeiro em 1 Coríntios 14, 1? Depois a gente volta no 12, 7. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo aqui está trazendo uma certa liberdade. Vocês sigam o amor e procurem com cuidado, com zelo os dons espirituais. Ele traz uma recomendação, principalmente o dom de profetizar. Tem um contexto aqui, o porquê o de profetizar. Ele vai comparar com língua estranha, daqui a pouco a gente chega lá. Mas tem uma certa liberdade. Procurar com zelo os dons, está no plural. Por mais que ele recomende o dom de profetizar, tenho liberdade de procurar o dom que eu quiser. Senhor, eu quero ser usado na cura, pode buscar. Eu quero ser usado na variedade de língua, pode buscar. É quando você pega uma caixa de... Lembra aquela caixa do bombom garoto, aquela caixa amarelinha? Qual bombom que vocês preferem? Quem tem coragem? Serenata de amor? Batom? Opereta. Caribe, opereta. Tem o vermelhinho também que ninguém falou, de amendoim. Crocante. Crocante. Isso é bom. Então, para quem tem muitos irmãos, quem tem muitos filhos, sabe a briga que dá quando você leva uma caixa de bombom. Porque normalmente tem lá 15 bombons, mas todo mundo quer qual? Caribe. O Caribe ou você ama ou odeia, né? Eu amo o Caribe. Ou você quer o vermelhinho. Então sempre dá uma briga para pegar o quê? Os melhores. Então nós temos liberdade de querer o melhor bombom. Porém, a nossa liberdade não anula a soberania de Deus. Vamos lá em 1 Coríntios 12, 7, que foi onde nós lemos. 1 Coríntios 12, 7. Vai dizer assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora o versículo 11, por favor. Mais um só, é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas. Agora atenção, repartindo particularmente a cada um como quer. Parece que Paulo está sendo até incoerente. Em nenhum momento parece que ele deixa eu escolher o bombom e no outro momento ele escolhe o bombom para mim. Mas isso está em total conformidade, irmãos. Eu tenho direitos de buscar ao Senhor o dom que eu quero. Porém, eu posso querer o serenata de amor. E o Espírito Santo me dá o serenata de amor. Pode acontecer. Eu quero o Caribe e o Espírito Santo me dá o Caribe. Só que o Espírito Santo tem liberdade de talvez eu querer um dom e ele me dá outro. Por quê? Ele reparte particularmente a cada um como quer, para aquilo que for útil. Eu quero o dom de cura, mas a igreja está precisando de discernimento de espírito. Como é que resolve essa equação? O Espírito Santo vai capacitar com discernimento de espírito. Então nós temos uma liberdade, mas Deus é soberano, não se esqueça. Quando nós vamos falar dos dons espirituais, falei aqui dos outros dons que não vão ser objeto de estudo nessa noite, mas essa lista que Paulo traz, que está em 1 Coríntios 12, são 2 capítulos reservados a falar dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, todo ele, até na parte lá do corpo, a orelha que não pode estar ligada com o pé, isso tudo tem a ver com o dom espiritual. E 1 Coríntios 14. Então, repetindo, 1 Coríntios 12 e 14, Paulo fala sobre dons espirituais. E 1 Coríntios 13, alguém lembra qual é o assunto que está escrito lá? Amor. Amor. Interessante, né, meus irmãos? Antes desse texto ser dividido em capítulo e versículo, era um texto só. Paulo ele coloca entre os textos dos dons espirituais o amor. Porque Deus não quer que nós sejamos capacitados e atuamos de qualquer maneira. É por isso que quando eu recebo um dom, eu não posso me ensoberbecer, porque o meu dom tem que ser atuante de forma a qual o amor resplandeça.
É por isso que Paulo ele vai escrever o capítulo 12 e o capítulo 14, mas o 13 não está ali por acaso. A gente usa o capítulo 13 em casamento, a gente usa em reconciliação, em culto doméstico, a gente usa em tudo e não tem problema algum nisso. Mas originalmente Paulo escreve para quê? Para a igreja de Corinto aprender a utilizar os seus dons. Glória a Deus. E, como eu disse, foi muito bom há 2 semanas atrás a gente ter aquele estudo sobre o fruto do Espírito. Por quê? Porque eu não posso de forma alguma operar os dons espirituais sem o fruto do Espírito. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos. Será que na Bíblia alguém operou o dom espiritual sem necessariamente manifestar o fruto do Espírito? Vamos voltar em 1 Coríntios 12, 7. Aliás, vocês têm aquela imagem, Bruna, Milena? Se tiver, vai me ajudar muito. Para quem não conhece, nessa lista de Paulo, são 9 dons espirituais. Palavra de conhecimento, profecia, palavra da sabedoria, discernimento de espírito, curas, operação de maravilhas, fé, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então ali, não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar, aqui está dando para ver bem legal. Eu vou seguir essa ordem. Quando você vai pegar uns quadrinhos, irmãos, sobre dom espiritual, tem um monte de divisão. Dons de elocução, dons de poder. São muito úteis, mas eu particularmente não gosto muito de seguir essas listinhas, porque tem dom que é dom de elocução, mas ao mesmo tempo é dom de poder, então confunde muito. Então vamos de um a um devagarzinho. Primeiro dom, palavra de conhecimento. O que seria palavra de conhecimento? A gente confunde muito palavra de conhecimento com profecia. Quando Paulo cita esse termo, palavra de conhecimento, irmãos, reparem, não é o dom do conhecimento, é dom da palavra de conhecimento. Porque tem gente que pensa o seguinte, talvez todo mundo em algum momento pensou isso. O que é o dom do conhecimento? É aquele irmão muito inteligente, aquele irmão que ele tem uma mente brilhante, e ele estuda, igual o Felipe, assim, absorve o inglês, o espanhol, o francês. A gente tem isso na cabeça. A gente pode chamar isso que eu citei agora de dom de conhecimento, um talento de conhecimento? Claro que pode, sem problema. Mas esse dom que Paulo está falando não é isso. O que é a palavra de conhecimento? É quando, irmãos, Deus ele traz ao seu servo que foi capacitado com a palavra de conhecimento, um conhecimento sobrenatural, a qual, humanamente falando, ele nunca conseguiria ter aquele conhecimento. Irmãos, não é o conhecimento comum, porque se fosse um conhecimento comum, não era dom espiritual. Se é dom espiritual, é porque é algo sobrenatural. É um conhecimento que a pessoa tem, de forma que se ela não tivesse aquela inspiração do Espírito, ela nunca saberia. Vou dar um exemplo. Jesus está conversando num poço com a mulher samaritana. E aí Jesus, com o seu bom humor, ele fala, cadê o seu marido? Aí ela fala, não tem marido. Aí Jesus responde, exatamente, porque você tinha 5 que está agora, não é seu. Você tem uma lista aí. E aquela mulher vira para ele e fala, veja, o senhor é profeta. Esse tipo de conhecimento, irmãos, é humanamente impossível. Mas Jesus, operando plenamente na atuação do Espírito Santo em seu ministério terreno, ele teve uma palavra de conhecimento. Ou seja, um conhecimento que, humanamente falando, não seria possível. Ele nunca tinha visto aquela pessoa na vida. Agora, será que o ser humano, fora Jesus, pode operar na palavra de conhecimento? O termo no original é logos gnosios, termo bonito. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Vocês vão ter um trabalho hoje aí na mídia. Vai, foto, volta, versículo. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Então o versículo 8 é o seguinte, o rei da Síria ia sair em guerra contra Israel. E aí eles falavam o seguinte, olha, a gente vai acampar nesse lugar aqui para pegar Israel de surpresa. Versículo 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar,
porque os sírios desceram ali, versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes, já pode colocar no 11. Então, aqui, meus irmãos, o rei da Síria ia para um lugar, aí Eliseu, cheio do Espírito Santo, ele recebeu uma palavra de conhecimento, uma revelação. Olha, a Síria vai atacar o meu povo por tal lugar. Aí ele mandava um direct lá para o rei de Israel: olha, a Síria está vindo por tal lugar, não vão para lá. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou seus servos e ele disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem é o traíra que está acordando a nossa posição para eles? Versículo 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Palavra de conhecimento. Deus trazendo ao conhecimento algo impossível. Geograficamente falando, Eliseu está longe, ele está em Israel. E o rei da Síria falava, fazia uma reunião, um comboio, e Deus revelava lá dentro de Israel. Aleluia! Glória a Deus! É Deus capacitando seus servos com palavra de conhecimento. Normalmente a palavra de conhecimento ela é muito vinculada ao passado. É Deus trazendo ao conhecimento algo passado. Aí você está aqui na igreja, aí o profeta chega para você e fala assim: olha, eu tenho visto as tuas dores, eu tenho visto as tuas lágrimas. Aí choro. Quem nunca recebeu uma profecia dessa? A palavra de conhecimento, né? Aí se a pessoa for aprofundando, trazendo detalhes, olha, aquele dia que você sofreu tal coisa, né? Aquela revelação, a gente costuma chamar isso de profecia. Não tem problema algum chamar de profecia, mas tecnicamente falando, paulinamente falando, isso é uma palavra de conhecimento. Deus trazendo ao conhecimento algo que seria impossível Deus saber. E aí, meus irmãos, vamos para a profecia agora. Os dons, eles atuam em conjunto. Normalmente, a palavra de conhecimento vai atuar junto com uma profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação. 1 Coríntios 14, 3. Para edificação, exortação e consolação. Então, a pessoa que profetiza, ele vai ter um objetivo. Ele tem que edificar, ele tem que exortar e ele tem que consolar. Aí a pessoa recebe uma profecia dentro do culto, que traz uma perturbação para a vida dela. Aí a pessoa às vezes é um crente maturo e ele leva aquilo como verdade. Irmãos, se a profecia vai contra as escrituras, se a profecia vai contra a ordem lógica das coisas, é um grande problema. Vou citar um caso aqui, que se eu não me engano foi o Vinícius que trouxe na EBD. A pessoa pedia, como é que era a história? Pessoas que pediam a Deus, o marido, né, Vinícius? Depois a pessoa pediu um emprego a Deus. Aí quando Deus deu um emprego para ela, para essa pessoa, ela falou: não, por conta do emprego, Deus me mandou divorciar do meu cônjuge. Não foi isso, Vinícius? Repare, olha que profecia louca. A profecia está colocando a pessoa contra a própria palavra. Então, se não edifica, se não exorta e se não consola, não receba. Irmãos, Paulo fala que profecia tem que ser julgada. Nós somos muito levados por aparência. Se o profeta vier batendo o pé, ele pode falar uma barbaridade que a gente toma como verdade. Então, cuidado com o que é profetizado. Profecia tem que estar dentro do parâmetro das Escrituras. Profecia não pode, a profecia é uma revelação individual e pessoal, não pode estar acima das Escrituras. Toda a Escritura inspirada e divina para exortar, redarguir. Então, irmãos, cuidado com esse dom de profecia. Mas a profecia, normalmente, é um dom que traz a opinião de Deus sobre determinado assunto. É a revelação da mente e do coração de Deus. E também é um apontamento futuro. Vamos ver aqui alguns casos. Atos 11, 27 e 28. Atos capítulo 11, versículo 27 e 28. Gosto muito desse caso. Naqueles dias,
desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, versículo 28. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Olha a profecia aqui, o Ágabo se levanta, esse termo é fantástico. Ele dava a entender pelo Espírito. Talvez nem tenha sido uma profecia muito clara. Não sei se o profeta estava um pouco receoso, um pouco cauteloso, e é bom que os profetas sejam cautelosos. Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E se é uma profecia inspirada, olha o que acontece. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Se eu não me engano, até em 1 Coríntios 16, 17, Paulo vai fazer uma coleta para os crentes da Judéia por conta dessa fome. Então Ágabo é um homem de Deus. Ele profetizou e aconteceu. Ele estava naquela turma que veio de Jerusalém para Antioquia, envolvido com a obra. Um homem de Deus. Agora, nós vamos no livro de Atos, capítulo 21, versículo 10 e 11. Atos 21, versículo 10 e 11. A gente vai ler mais um texto sobre Ágabo. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou na Judéia um profeta por nome de Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha o que Ágabo profetiza para Paulo. Paulo, é o seguinte, ele pega o cinto de Paulo, e aí ele se amarra todo, Ágabo se amarra todo. Os profetas do Antigo e do Novo Testamento gostavam de fazer um teatro. Não era isso não, era para aquela ilusão para as pessoas entenderem a mensagem. E aí ele fala assim, olha, o homem de quem é esse cinto, olha, os judeus vão pegar esse homem, vão prender e vão entregar nas mãos dos gentios. Eu não vou ler, irmãos, mas depois você lê com calma Atos 21, do 30 ao 34, o que Ágabo profetiza se concretiza em parte. Por quê? Paulo sobe a Jerusalém, Paulo é perseguido, só que tem um detalhe da profecia de Ágabo que vai diferenciar um pouco do que realmente aconteceu. Quando Paulo chega em Jerusalém, os judeus não prendem Paulo, prendem Paulo bonitinho, entregam nas mãos do gentio. Não, acontece diferente. Os judeus dão uma coça em Paulo, mas eles batem com vontade. E aí, meus irmãos, eles não prendem Paulo. E aí os romanos aparecem, tiram os judeus da jogada e os romanos que prendem Paulo. Ali, livrando Paulo. Paulo foi preso para não morrer, tá vendo? Quase que literalmente entre a cruz e a espada. Então Ágabo, ele acerta no cerne da profecia. Paulo vai ser perseguido. Só que alguns detalhes não batem 100%. Ele fala que os judeus vão prender, mas quem prende são os gentios. Ele dá a ideia de ser algo voluntário, mas não foi nada voluntário. Os gentios aparecem e livram Paulo. Então, alguns detalhes ali não batem 100% com a profecia de Ágabo. O que isso quer dizer para a gente? Como que o profeta ele pode acertar uma parte da profecia e errar detalhes? Porque o profeta é um ser humano. Pessoas erram profecias por dois motivos. Ou a pessoa inventa na cara de pau, te vê chorando ali no culto, vai trazer uma profecia bem genérica, estou contigo. Não que Deus não possa falar assim, mas o profeta ele pode inventar uma mensagem e entregar uma profecia que não existiu. Não vou mentir não, irmãos, eu já recebi muita profecia que é nada com nada. Mas um profeta pode errar porque ele é um ser humano. Às vezes ele vai entregar uma profecia correta, mas ele vai errar um detalhe. Eu já tive essa experiência. O profeta ele veio e entregou umas coisas assim. Eu falei, se esse camarada acertar, ele é bom. Irmãos, bateu tudo. Tudo não, 95%. Aí ele deu uma empolgada no final da profecia e falou assim, olha, e a próxima vez que eu te ver, você vai ser o pregador da noite. Eu fui no culto e estava ele lá e ele me viu. Eu entrei em desespero, em pânico, eu falei, meu Deus, eu sou o pregador da noite. E eu fiquei desesperado, olhei para cá, para lá, e no fim das contas eu não fui o pregador da noite. Irmão, o profeta deu uma empolgadinha. Não quer dizer que ele é um mau profeta, não quer dizer que ele não é um homem de Deus, mas o coração pode se enganar com um detalhe da mensagem.
Agora, irmãos, vamos para o caso Balaão. Números 23, do 19 ao 24. Números 23, do 19 ao 24. Porque se uma aumentadinha boa, ruim, né? Esse é o problema. Né? Essa aí só me deu um susto. Não foi nada grave, né? Mas podia ser mais grave. Vocês vão me dizer se essa profecia aqui está certa ou está errada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Pegando esse trecho, essa é uma profecia correta, sim ou não? Não precisa ter medo não de errar, irmãos. Essa profecia está correta, sim ou não? Sim. Deus não mente. Deus não é filho do homem falho. Diria ele, não faria. Versículo 20. Eis que recebi, aí é Balaão falando, o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado o povo lá no deserto, e eu não posso revogar. Balaão está contando alguma mentira? Não, ele não pode revogar o decreto de bênção sobre Israel. Versículo 21. Não viu iniquidade de Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Naquele contexto, está tudo certo. 22. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio. 23. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem feito. Irmãos, não tem um erro nessa profecia. Só que o grande problema é que quem profetizou foi Balaão. Se você ler todos esses capítulos de Números, 23, 24, aquele momento que o rei, se não me engano, Balaque, quer amaldiçoar o povo, e aí ele oferece uma proposta financeira, e o Balaão está ali doido para pegar o dinheiro. Vem cá, Balaão, é o dinheiro do Banco Master, tem bastante, né, para você, mas ele não podia amaldiçoar que Deus abençoou. Se você reparar, irmãos, Balaão não erra uma profecia. Foi melhor do que Ágabo. Ágabo erra uns detalhezinhos ali. E aí, tem gente que diz que Balaão é um dos maiores falsos profetas da Bíblia, e eu concordo. Mas como que um falso profeta não erra a profecia? Isso aqui é para mexer com a nossa cabeça. Por quê, irmãos? Eu não vou ler porque a história é enorme. Balaão é um homem que tem o dom, mas ele não tem caráter. Ele opera no dom sem o fruto. Depois você vai ver que Balaão, ele não amaldiçoou o povo, mas por trás, ele chega lá nos midianitas, nos moabitas, ele embola uma estratégia. Olha, vamos pegar mulheres prostitutas e vamos seduzir o povo. E a estratégia que Balaão formula dá tão certo, irmãos, que uma praga entra no meio de Israel como juízo de Deus, porque eles caíram naquilo que Pedro vai chamar lá em 1 Pedro 2,15 de doutrina de Balaão. Mas não era profeta? Não errou uma profecia, mas ele usou o dom para quê? Para manipular. Ele usou o dom para trazer o pecado para o meio do povo. Então, irmãos, não é porque alguém tem um dom que é necessariamente espiritual. Não estou dizendo que todo mundo que tem dons são Balaões da vida, de forma alguma. Mas nós temos que saber diferenciar. Continuando, irmãos. Palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é aquele conselho. A pessoa está lá desempregada, sem dinheiro, endividada, e a pessoa fala assim, puxa, mas o que eu faço? Aí eu vou lá e falo, rapaz, procura um emprego, coloque um currículo, faça isso, faça aquilo, e aí depois que você conseguir um emprego, seja um bom funcionário. Conselho bom meu, mas não é isso que Paulo está falando, é a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, irmãos, no original, Logos Sophia, isso aqui é muito legal, é quando há um conselho vindo da parte de Deus, que só pode ser dado de forma sobrenatural. Não é um conselho humano, tem que ser sobrenatural. Salomão, a gente tem 2 bebês aqui, um morto e um vivo. O vivo é meu, não é meu. Como é que resolve isso? Com uma sabedoria sobrenatural. Gosto muito do método de Salomão, traz a espada. Ninguém pensaria naquilo, mas ele tinha o dom da palavra da sabedoria. A revelação que Deus deu para ele. Aleluia. Se a palavra do conhecimento traz ao conhecimento algo que estava oculto, se a profecia aponta o caminho, a palavra da sabedoria, ela
trabalha junto com a palavra de conhecimento e junto com a profecia. A palavra da sabedoria vem para aconselhar. Não sei se já aconteceu com vocês, eu já tive revelações vindas de Deus. Deus veio, revelou, e aí no término do manto ali, eu, poxa, legal, que maneiro, mas o que eu faço? Fiquei meio confuso agora, mas qual caminho que eu vou? A palavra da sabedoria é o aconselhamento. Lembra tem um outro caso também, que é o caso de José. Os 3 dons operando juntos. O rei Faraó teve um sonho, ele sonha com vacas gordas, vacas magras, espiga gorda, espiga magra, a vaca gorda devorando, a vaca magra devorando a vaca gorda, uma loucura o sonho do Faraó. E aí ele chega e fala, alguém precisa interpretar. Mesma coisa acontece lá com Daniel lá na frente, tem um paralelo ali. E aí, o José aparece na história. Aí José fala assim, rei, é o seguinte, esse sonho que você teve representam anos, as vacas, as espigas representam anos, palavra de conhecimento. Deus trouxe o conhecimento de José, que aqueles anos, aqueles elementos simbolizavam anos. Então, ali já tem uma palavra de conhecimento. E logo depois vem a profecia. Esses anos serão anos de fartura, futuro, profecia. E serão anos de escassez. Beleza, teve a palavra de conhecimento, teve a palavra profética. Mas e aí, o que a gente faz com esse monte de informação? Aí José, doido para sair da prisão, o dom caiu na hora certa e ele fala assim, olha, o rei já é impressionado com ele. Você está precisando de um camarada inteligente, alguém aí, ó, que vê o que os outros não veem. E aí o que você vai fazer, rei? Você vai estocar nesses 7 anos, você vai fazer uma aplicação lá no banco, você vai fazer o teu dinheiro render. Para quê? Para quando a fartura chegar, você tem ali os juros compostos trabalhando a teu favor. Você tem ali um rendimento guardadinho. E aí todo mundo vai negociar contigo e você vai ficar bilionário. Olha o conselho que José dá para o faraó. Como que um ser humano, irmãos, dá um conselho desse? É tão difícil que na pandemia, lembra na pandemia, para quem era presidente era um tempo horrível. Por quê? Porque o camarada estava lá sendo presidente de todos os países. Aí ele tem uma pandemia para administrar, fecha tudo, fecha a economia. Irmãos, a maioria dos presidentes que estavam na pandemia não se reelegeram, tamanha bomba que pegaram. Por quê? Naquele momento, irmãos, todo mundo pensou, o que a gente vai fazer? Qual vai ser o plano do nosso governo? Todos os governos, então a maioria não conseguiu se reeleger. Por quê? Porque era difícil a situação. Então lá na situação de Faraó deu sorte, ele tinha José. E aí José tinha uma palavra de sabedoria para aconselhar, olha, você tem que fazer isso. Então vamos lá, irmãos, nós aprendemos aqui a palavra do conhecimento, a profecia e a palavra da sabedoria. E os irmãos vão vendo o que agrada aos irmãos. Tem como voltar lá na imagem de novo, por favor? Para a gente ir para o próximo dom. Discernimento de espíritos. Discernimento de espírito, irmãos, não é intuição. É nós avaliarmos a origem daquela obra, daquela palavra, de qual espírito veio essa palavra. Não vou ler, mas lá em 1 João 4:1 ele vai falar, olha, provai os espíritos. Porque nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. Então nós temos que saber a fonte. Primeiro, discernimento de espírito não é intuição. O que é intuição? Não fui com a cara de fulano. Eu sei, uma energia, não bate, né? Acho que fulano tem algo esquisito, não sei explicar. Isso é intuição, irmãos. Normalmente a gente erra. Discernimento de espírito é percepção espiritual. É a revelação dada por Deus para avaliarmos a origem. Paulo está andando e todo dia tem uma moça lá, homem de Deus, belo terno, bela gravata, esse é profeta. Que professor de escola dominical, que pregador é Paulo. Daqui a pouco Paulo se incomoda, passam seus dias, Paulo fala, espírito maligno, sai dela. Gente, mas a profecia era gospel, era ultra mega pentecostal. Se essa moça tinha uma técnica vocal, ela tirava os glórias da gente. E olha o que aconteceu, era demônio. Então, o discernimento do Espírito vem justamente para a gente aprender a discernir. Agora, irmãos, discernimento de Espírito
Não é só para ver demônio, não. Que a gente só coloca esse dom para, vamos ver se é demônio ou se não é. Não, é ter os olhos espirituais abertos. Vamos lá em 2º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. 2 Reis 6, 15. E o jovem, Geazi, muito fora da posição, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o jovem lhe disse, o moço lhe disse: "Ah, meu senhor, que faremos?" Que faremos, Eliseu? Versículo 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso aqui é um pouco complicado. O Geazi está olhando lá para fora, o exército sírio cercou tudo, os dois estão acuados dentro de casa, e ele fala: "E aí, Eliseu, o que a gente vai fazer?" Eliseu fala: "Não, a gente tem mais gente do que eles." O Geazi deve ter olhado assim pela janela. Será que... aonde? Será que por cima da montanha? Será que tem alguém, um exército escondido em alguma caverna? E aí no versículo 17, Eliseu vai desvendar. E orou Eliseu e disse: "Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, quando os olhos de Eliseu de Geazi e de Eliseu são abertos, é a operação do discernimento do Espírito. Eles olham cavalos e carros de fogo. Ou seja, anjos protegendo e guardando aqueles homens. Então, o discernimento de Espírito, ele serve também para reconhecer uma manifestação espiritual positiva. Tem uns crentes aí que vê anjo dentro de casa. Eu nunca vi alguém que já viu anjo dentro de casa, gente. Não precisa ficar com vergonha, não é errado, não. Não sei se alguém que já viu anjo, já viu uma manifestação espiritual diferente, já teve uns sonhos meio celestial. Então, irmãos, isso é para acontecer. Tá certo, é isso aí mesmo. E quando você consegue identificar, é o dom de operação de maravilhas acontecendo. Perdão, dom de discernimento de espíritos. Estou lá na frente. Né? O próximo dom, Paulo vai falar em 1 Coríntios 7, 8, 9 sobre dons de curas. E quando Paulo fala sobre os dons de curas, cura está no plural, não está no singular. Não é dom de cura, são dons de curas. Porque o dom de cura ele pode se manifestar de forma diferente. Tem gente que vai ser especialista em levantar a gente da cadeira de roda, mas não vai curar uma gripe. Tem gente que vai ser bom em curar câncer. O outro vai ser bom em curar problema psicossomático, psicológico. Deus ele vai repartir a cada um como quer. Uma pessoa pode ser usada em mais de 2 áreas do corpo humano, claro que pode, mas Deus ele pode separar uma pessoa com uma especialidade dentro da área da cura. É por isso que Paulo fala dons de curas. Meus irmãos, quanto aos dons de cura, vamos lá em Mateus 10:8. Quem achar pode ler. Mateus 10:8. Curais, hein? Perdão. Algum irmão lê. Ou irmã. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Gostem como Jesus dá as notícias, dá as missões. Começa devagarzinho, curem os enfermos, já é difícil, né? Limpem os leprosos, aí ele aumenta o nível, ressuscita morto também, né? Estava muito fácil. Expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mas olha a ordem que Cristo dá: curai os enfermos. Então isso é uma ordem de Jesus. Não vamos ler, tinha separado aqui para ler por causa do horário, João 9:3. As doenças, irmãos, elas podem ter 2 origens principais. A primeira, demônio. Lembra lá em Lucas 13:10, que é uma mulher curvada, 18 anos, Jesus expulsa o demônio daquela mulher indireita? Ela tinha uma enfermidade proveniente de uma manifestação maligna. Então a mulher era oprimida, e aquela opressão deixava ela doente. Jesus foi lá, expulsou o demônio e a mulher endireitou na hora. Então tem doença que vem por influência dos demônios. Agora, nem toda doença, irmãos, nem todo mundo que está doente é porque está endemoniado. A chance de ter alguém aqui meio baleado dentro desse culto é gigantesca. E não é demônio.
Determinada situação, João 9, 1, 2 e 3, tem um camarada que é cego de nascença, e alguém pergunta, Jesus, quem pecou para esse camarada tá cego, tá desse jeito? E Jesus fala, ninguém pecou, não foi o Pai, não foi ele está assim para que a glória de Deus se manifeste. Nós ficamos doentes, irmãos, porque nós somos falhos, frágeis, o nosso corpo descende da fragilidade adâmica. Então, normalmente, quando nós ficamos doentes, é por conta da fragilidade do nosso corpo. Porém, o dom de cura, ele vai curar a doença que tem demônio, mas também vai curar a doença que não tem demônio. Só vai mudar, talvez, o jeito de orar, né, irmãos? Você vai expulsar o que tem lá para a pessoa ser curada. É muito interessante, na pandemia, um pastor muito famoso, ele falou assim, gente, esse negócio de dom de cura, isso não é para agora não. Isso é lá para a época dos apóstolos. Por quê? Por que a igreja não foi nos hospitais e saiu curando todo mundo da Covid? Bom argumento, né? Pelo menos uma boa provocação. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 25. Lucas 4, 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Não vou continuar, mas tinha um monte de viúva em Israel. Aí Eliseu fez aquele milagre da multiplicação na casa de quem? De uma só. Curou o filho de quem? De uma só. Então, os dons não são controlados por nós. Eu não decido ir no hospital e saio curando todo mundo. Não. Eu tenho que buscar, tenho que fazer minha parte, mas quem decide que vai curar é Deus. Tanto que tinha um monte de viúva na época de Elias, e só uma recebeu a provisão, só a outra que teve a cura do filho, a ressurreição do filho. O próprio Jesus em Nazaré, ele não fez milagres por conta da falta de fé do povo. Então, não é o profeta, aquela pessoa que está sendo usada por Deus, que vai controlar o dom. Não é isso. Ela vai ser utilizada por Deus de acordo com a soberana vontade de Deus. Cabe ao profeta, ao homem de Deus, estou usando o profeta por força do hábito, buscar poder de Deus para curar, e se Deus quiser curar, ele cura. Operações de maravilhas, irmãos, é o nosso 6º dom. O que são operações de maravilhas? Algumas versões vão estar como milagres. São sinais sobrenaturais que mudam o curso da natureza. Irmão, se eu for ali na praia da Barra da Tijuca, de Copacabana, um pedaço de pau, eu levanto, sabe o que vai acontecer? Nada. Talvez alguém vai filmar para falar, o cara é doido, ó. O que ele está fazendo ali no pé do mar? Agora, quando Moisés levanta o cajado, o mar se abre. Gente, Moisés não bateu na água, não fez ali nada, ele só levantou e o mar se abriu. Não se abriu instantaneamente também não, mas demorou ali a noite inteira, depois você levar com calma. Mas é uma operação de milagres. Ele levanta o cajado e aí vem vindo um vento que vai partindo o mar no meio, o povo passa no meio, e é muito interessante a operação de milagres. A água vem trazendo livramento. Quando os egípcios botam o pé na água, a água volta ao curso normal. Isso é uma operação de milagres. O mar sendo dominado pelo poder de Deus. Aleluia. Outro exemplo, Josué capítulo 10, versículo 12. Josué 10, 12. Aleluia, Jesus. Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor der, Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel e em seus olhos dos israelitas. Sol, detente em Gibeão, e tu nubla no vale de Aijalon. Ou seja, o sol se deteve, a lua se deteve por alguns momentos. Isso é uma manifestação sobrenatural. Tenta fazer isso, irmãos. Eu vou falar assim, amanhã, se Deus quiser, vai dar sol. Chove o dia inteiro. Aí no dia que eu vou de bota para o trabalho, um sol absurdo. Por quê? Porque eu não tenho dom de operação de milagres e maravilhas como Josué teve naquele momento. Então, esse dom... Eu acho que isso aí foi mais, hein? Oi? Se a gente pensar que todos os corpos celestes têm a sua órbita e tudo depende do outro, parou tudo. Se entrar na... Vou pensar assim, parou tudo. Parou tudo. O ateu treme ouvindo isso. Jesus, ele pega um pouco de água, e não tinha tangue, não tinha nada. Ele transforma em vinho. Há um tempo atrás, Felipe deve ter visto um vídeo que viralizou.
o milagre da água em vinho, como que cientificamente o milagre foi grande. Jesus teve que pegar o átomo e fazer aquilo, fazer aquilo. É absurdo esse milagre. Quando Jesus faz isso, irmãos, é porque é uma operação de milagres e maravilhas. Um crente hoje pode operar milagre, irmãos? Claro que pode. Os dons estão aí. Você chega lá no velório, começa a andar com o irmão João, dá uma voltinha no morto ali. Hoje esse defunto levanta. Eu tinha 3. Mas calma. Porque a operação de milagres, tinha 3 hoje. 3 só. Irmão, era um para o irmão e mais 2 corajosos. A operação de milagres, irmãos. Você olha o cadáver, você tem coragem de mandar ele levantar? Eu não tenho não, o pastor João já pensou. Acho que todo mundo já pensou, né? O tal do pensamento intrusivo. Nem que seja uma oração baixinha assim, ó, de canto de olho, deixa eu ver se dá certo. Irmão, tem que ter coragem. É verdade? Se olhar para um paralítico, você falar, esse cara vai levantar. Tem que ter coragem. Isso não é feito de qualquer maneira. Esses dons são acompanhados de um dom chamado dom da fé. Irmãos, essa fé que Paulo fala em 1 Coríntios 7 não é fé salvífica que o Bernardo e o Kaique professaram aqui hoje. Não é. Não é aquela fé aquele pensamento positivo, hoje as coisas vão dar certo. Não, isso aqui é uma fé sobrenatural, aliada à operação de maravilhas, aliada ao dom de cura. Então, normalmente, quando as pessoas vão realizar esses atos, quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele vai realizar uma operação pelo poder do Espírito, uma cura, ele tem o dom da fé ativando ele a fazer aquilo. Não é da base da loucura, do vamos ver, não. Tem o dom da fé aí. Os discípulos, em determinado momento, Lucas, capítulo 17, 5 e 6, eles começam assim, Jesus, aumenta a nossa fé. Aí Jesus fala assim, olha, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mandar essa árvore andar de cá para lá. Depois o jovem lunático, Mateus 17, do 14 ao 21, esse texto é fantástico, vamos ler ele, porque ele não dá para pular ele. Mateus 17, do 14 ao 21. Mateus 17, 14, vai dizer assim: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia, versículo 15, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Versículo 16, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Aqui tem um problema aqui. Ó Jesus, meu filho está aqui endemoniado, está doente, imagina, gente, uma criança normal a trabalho, imagina um filho lunático, ele entra no fogo, ele sai, e os discípulos não puderam curá-lo. 17, Jesus respondendo disse: geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, no cantinho, né, irmãos, disseram: por que nós não podemos expulsá-los? Versículo 20. Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Então, irmãos, vou parar aqui. Primeiro, fé pequena não realiza milagre, não. Luan, mas se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, Jesus não está falando de fé pequena. Fé pequena não realiza milagre. Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, vocês não expulsaram o demônio e não libertaram o menino. Porque, em verdade, vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, você vê como é que a gente interpreta às vezes totalmente contrário, né? Não, a fé como um grão de mostarda pequenininha já resolve. Não, irmãos, é porque o grão cresce. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direi esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus está dizendo o seguinte: mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, o que Jesus está querendo dizer? A fé, ela começa pequenininha, mas ele evolui a tal ponto de você receber o dom da fé. E o dom da fé vai fazer com que você realize grandes milagres. A gente acha que o segredo está no jejum e na oração. E Jesus fala assim: gente, essa casta não sai se não tiver jejum e oração. Sim, o jejum e oração fazem parte, mas por que o jejum e a oração fazem parte? Porque ele ativa a fé. O jejum e a oração não são um fim em si, eles são um meio que
ativa a fé, sobrenatural, e aí sim eu estou pronto para realizar milagres. Então, nós temos que buscar essa fé que se desenvolve ao ponto de uma hora o Espírito Santo me capacitar com o dom da fé. Porém, irmãos, esse dom da fé de realizar milagres, ele é um dom que eu posso ser utilizado várias vezes durante a minha vida. Mas ele não está ali comigo 24 horas por dia, não. Ele vai se manifestar de formas esporádicas, de vez em quando. Você tem que ir buscando. Por fim, citar aqui também o caso de Paulo, né? Esse caso me intriga um pouquinho. Paulo toma uma mordida de uma cobra. Irmão, eu vejo no zoológico, já me dá arrepio. Ele toma uma mordida, ele tranquilamente vai lá no fogo, dá uma sacudida na cobra. Imagina, irmão, aquela presa no braço dele, e aí ele tira, joga e continua trabalhando. Fica todo mundo assim, ó, de boca aberta. Gente, o que é isso? O que é isso? É o dom de operação de milagre funcionando, aliado ao dom da fé. Porque Paulo, irmão, ficou tranquilo. Dom da fé funcionando. Olha, eu estou tranquilo, não vai acontecer nada. Eu não sei qual caminho aquele veneno percorreu no corpo dele, mas não teve efeito. O dom da fé trabalhou. Os últimos dons, irmãos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Irmãos, variedade de línguas, mas tem variedade de línguas? Porque normalmente a gente conhece um só, né? Você está aqui no culto, o Espírito Santo começa a tomar um aqui, um ali, a pessoa dá uma excedida e solta uma rajada de língua. Você não entende nada, porque não é à toa que é chamado de língua estranha, porque é estranha, você não consegue compreender. Essa é a língua estranha que nós conhecemos. Mas sabe o que fala do dom de variedade de línguas? É porque existem tipos de línguas. 1 Coríntios 14, versículo 2 e depois o versículo 4. 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém me entende e em espírito fala de mistérios. Versículo 4. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, quando eu falo em línguas, meu irmão não está sendo abençoado. No retiro que a gente vê muita cena dessa, o camarada pega a dupla dele, ele vai ali no ouvido do Kaique e começa. No ouvido do Kaique. Aí ele fica 10 minutos falando em língua e vai embora. O Kaique perdeu 10 minutos. Porque ele não entendeu nada. A língua estranha, ela me edifica. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A língua estranha é feita para o culto, sim, mas ela é feita mais para fora do culto. Para o seu devocional, porque ela edifica o teu espírito, ela ativa o mundo espiritual dentro de você. Tanto que quem ouve não entende. Então esse é o primeiro língua estranha, tradicional. No original, para quem gosta de escola dominical, sempre tem lá, escrito glossolalia, língua estranha, que ninguém entende nada, você só se edifica. Se chama glossolalia, é o termo que Paulo usa em 1 Coríntios 14, 4. Só que lá em Atos 2, versículos 7 e 8, aqui a história foi um pouquinho diferente, irmãos. Atos 2, versículos 7 e 8. Aqui a língua estranha se manifesta de uma forma especial e diferente. No dia de Pentecostes, todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ali, irmãos, em Atos 2 foi diferente. Tinha ali um argentino, um japonês, um americano, um asiático, um africano. E aí a pessoa falava em línguas, a pessoa que estava falando não entendia nada também. Mas quem estava ali ouvia na própria língua. E o pessoal começou a se assustar. Como que o japonês está entendendo a mesma coisa que eu, que sou argentino? Então aquilo causou até uma confusão. Começaram a falar: gente, está todo mundo bêbado. Em Atos 2 surgiu esse argumento. Esse fenômeno, irmãos, lá no original, Lucas vai escrever uma palavrinha chamada xenolalia. Então Paulo escreve a glossolalia, Lucas a xenolalia. Preciso gravar isso? Não. Só entenda uma coisa: em Atos 2, a pessoa falava e o povo ouvia. Em 1 Coríntios 14, a pessoa fala e ninguém entende nada, que é normalmente o que a gente vê no culto, né? E tem um terceiro tipo de línguas, 1 Coríntios 14,
versículo 13 e 14. Vamos voltar em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. O que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então tem uma outra língua estranha. A fonte é a mesma, o espírito é o mesmo. Só estou dividindo aqui para ficar pedagógico. Mas tem a língua estranha que a pessoa fala, as pessoas não entendem. Tem a que a pessoa fala e todo mundo entende na sua própria língua. E por fim, o que a pessoa fala e é uma língua estranha disponível à interpretação. Se tiver um crente ali que tenha o dom de interpretação de língua, um vai falar e o outro vai interpretar. Eu já vi algumas vezes isso acontecer na igreja. Alguém já viu essa manifestação? Então, meus irmãos, é língua estranha disponível à interpretação. Tem também, irmãos, aí eu ia ser um pouquinho polêmico, mas eu não vou entrar porque o tempo não deixa. Paulo vai falar sobre os cânticos espirituais, lá em Colossenses 3, Efésios 5, aquelas línguas que saem por meio do canto. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, lá em 2016, tem 10 anos, fui batizado no Espírito Santo, tive aquela experiência, eu e o Juninho passando muita vergonha procurando o batismo do Espírito Santo. Vem aqui na frente, eu e o Juninho. Aí ia lá 3 vezes no mesmo dia, eu e o Juninho. A gente entrava em crise, não é possível. A gente teve umas crises com Deus. Depois de 3 anos buscando, eu fui batizado no Espírito Santo. 1 mês depois foi o Juninho. Aí no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, eu falei, eu estava lá no culto, né? A igreja ficou até meio sem acreditar que eu tinha sido batizado, porque eu fui batizado na tranquilidade, né? Sem fazer muito estardalhaço. O pessoal queria que eu revirasse cambalhota. Fui batizado, eu falei, vou fazer um teste aqui. Vou cantar em línguas. Comecei a cantar em línguas, irmão, mas sem forçar a barra, não veio de mim não. Comecei a no espírito cantar em língua. Beleza, aí daqui a pouco a gente reúne os amigos e eu vou contar a história. E aí os meus amigos começaram a me falar o seguinte, Luan, isso não é normal não. Eu contei como se fosse normal. Eu falei, mas peraí, mas todo mundo canta em línguas. Não, normalmente as pessoas não cantam em línguas. Isso aí é uma variação de línguas. Irmãos, pensa num camarada feliz. Falei, rapaz, eu tirei onda. 3 anos buscando, mas também no dia que veio bonito. Então, irmãos, a pessoa com variedade de línguas, ela vai flutuar nesses tipos de línguas. Ela vai falar, isso acontece muito em missões, a pessoa prega num país lá em línguas e todo mundo entende. Quem lembra da irmã Juraci? A irmã Juraci foi para a África, pregou em língua e todo mundo entendeu. Isso é a variedade de línguas. Aleluia. E tem aqueles que interpretam, são 2 dons que andam juntinhos. Para finalizar o último versículo, vamos ler juntos, 1 Coríntios 14, 12. Versículo 12, 1, 2, 3. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Irmãos, eu expliquei os dons aqui de uma maneira clara, bem rasa, não dá para aprofundar, mas fica esse conselho final do apóstolo Paulo. Assim também vós, como desejais. Primeiro, nós precisamos desejar os dons espirituais. A correria do dia a dia tira o nosso desejo de coisas corretas. Às vezes a gente se esquece de começar a pedir os dons espirituais. E aí ele fala assim, procurai sobejar. Quem sabe me dizer o que é sobejar? Abundar. A Lara ela é culta, né? Eu peço explicação do termo culto, ela traz outro. O que é abundar? Transbordar, sobrar, fartura, procurar ter fartura dos dons, irmãos. E aí eu pergunto, nós como igreja brasileira, estamos tendo fartura dos dons? Precisamos ter fartura dos dons para a edificação da igreja. Aleluia. Irmãos, vamos buscar os dons espirituais. Isso é válido para mim, primeiro. Precisamos dos dons. Precisamos da profecia, precisamos da palavra do conhecimento, precisamos do discernimento do Espírito. Acontecem as coisas nos cultos por aí que a gente precisa ter um discernimento. Vamos buscar os dons espirituais, irmãos, para que a obra cresça, para que a igreja seja edificada. O que eu faço para receber os dons? Primeiro, deseje. Segundo, busque. Se você tem condições,
Aquele culto de oração que ninguém vai nele. Começa a buscar o dom ali. Aquela oração que ninguém vai nela. Aquele culto que ninguém está chovendo, vai nele. Mas o pregador nem é tão bom assim, é o Luan com aquelas piadas dele, é alguém que vai cantar desafinado. Irmãos, procure, corra atrás, tenha sede. Porque a hora que a igreja começar a em unidade buscar os dons espirituais, eles vão abundar e a igreja será edificada. Amém? Eu agradeço, meu irmão.